Olá, 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 olá. Marcelo. Olá, Boa pessoal. noite, minha querida. Muito Como é que você boa está? noite. Tudo bem? Olha, a Mama já está aqui com a gente. A Mama Vamos é estar aqui na uma minha frente, aliás, gente. querida. Olha, eu vou te dizer, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa abençoada, porque eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida, mas você ter o privilégio da Mama aí com você, que a Mama é aquela pessoa que eu sinto vontade de agarrar, assim, porque é querida demais. Assim, É não tem uma vez que ela maravilhosa. vem. Eu peço uma ajuda dela para uma vírgulazinha, assim, ela me vem com um dicionário inteiro de ajuda, assim, Ó, é muito mais do que a gente Marcelo, eu digo espera. o seguinte, ó. Ai, Cris, mulher de Deus, que saudade. Vou te ligar amanhã. Olha só, carioca com carioca, né? Vou te ligar amanhã. Tu sabe que fazia dias que eu estava para ligar para ti na minha cabeça e agora tu apareceu aqui na live, mulher. Olha só como Deus é maravilhoso. Já me lembrou. Vou botar aqui até na agenda. Mama, anota aí, porque amanhã eu tenho que ligar para Cris. Gente, a Mama, digo sempre, Marcelo, a Mama tem mais Hum. energia do que todas as pessoas mais jovens aqui da Chocolife, inclusive que eu. Essa mulher é um negócio que a gente precisa implementar esse chip aí na gente. É uma delícia. Quando eu falei com você que eu queria fazer a trufa, ela já me veio com a ideia, não, a trufa, mas vamos fazer a trufa saborizada, que foi a trufa que eu acabei fazendo. Eu falei que eu não ia falar qual era a receita, né? Acabei fazendo uma trufa de maracujá, foi ideia da Mama, assim. A cabeça dela já está lá na frente, tem Sim, que e coisa assim, incrível. gente, a Mama, aquele tipo de coisa, ela, o que botar na mão dela, ela faz. A gente fica aqui viajando nas ideias das receitas, aí colocamos aqui tudo no papel, ela vai para a cozinha e, ó, às vezes a É, gente, né, às vezes dali, mama, tá, ficou top, mas peraí, vamos aperfeiçoar? Aí a gente vai para cima e aperfeiçoa, e é isso, e tamo que tamo por aqui. É já, só já, já, receita daquela cozinha. ela tá me ouvindo aí, tá me ouvindo aí com você. Tá. Mama, a gente já combinou até o que a gente vai fazer na live, Virginia. É? Opa! Virginia, ó, eu tenho certeza que você é uma pessoa que não precisa ser apresentada, mas, por favor, vamos criar, seguir o protocolo aqui, Virginia, por favor, se Vamos apresente. lá. Bom, gente, então, eu sou a Virgínia, mais conhecida como Vica. Então, Vica Dias, onde eu trabalho aí com chocolate desde os meus 14 anos. Comecei no empreendedorismo desde os meus 14 anos, porque eu empreendi da cozinha de casa, então fazendo chocolates convencionais. E com 18 anos eu entendi que aquilo não era a minha missão, porque eu comecei a ver o quê? A objeção dos clientes que não queriam consumir um produto que era cheio de açúcar, cheio de, né, enfim, tinha açúcar, tinha leite, tinha glúten, tinha tudo que não era bom para a saúde. E aí eu comecei a ter essa objeção do meu cliente. Hoje eu não quero, hoje eu não vou comer. Não, essa semana não dá. Não, esse mês, agora eu tô de dieta. Tô me preparando para o verão. E aí o que acontecia? Eu comecei a refletir que como eu ia poder vender algo que não era algo que eu queria comer também. Então foi onde eu descobri de fato a minha missão, que era entregar então um produto mais saudável. E aí eu comecei a pesquisar no mercado o que eu poderia fazer para fazer um produto saudável com aquilo que eu fazia, que eram trufas, né? Eu era uma empreendedora de Páscoa, né? Então, na Páscoa eu vendia muito chocolate, vendia muito ovo de Páscoa, caixa de bombom e tudo mais. Porém, eu vendia muita trufa. E aí, então, foi onde eu pensei, meu Deus, e agora? Eu vou fazer uma trufa saudável, vou ter que mudar essa receita aqui, porque eu tenho que ter um argumento palpável para essa cliente que não quer comprar esse meu produto. Aí foi então onde eu fui para o mercado, descobri que não existiam produtos saudáveis naquela época. E aí então foi ali onde eu me despertei que eu iria transformar o chocolate num alimento saudável e nutritivo. E aí então fui estudar e alguns anos depois fundei a Chocolife, que foi
o primeiro chocolate saudável do Brasil. Então, brevemente, essa sou eu, muitos anos de chocolate aí na vida. Trabalhei muito com chocolate não saudável, né, no início aí da minha carreira, mas depois fiz a transformação e essa transformação hoje impacta em muitas empreendedoras. Então, eu sempre digo que hoje eu atendo a eu do passado, né, com os nossos produtos, e aí então incentivo bastante que as pessoas vendam trufas, gente, porque vender trufa é um movimento top, lucrativo e saboroso, né? Já pensou aí vender trufas, fazer um panetone trufado, né? Um panetone do Marcelo trufado, fazer aí os croissants, né? Os pães a chocolate, né? A gente já fez uma vez uma live, né? Então, trabalhar com chocolate realmente é um movimento muito legal, e eu estou sempre aí agora numa movimentação também, né, de entregar um pouco de todo esse conhecimento através de um produto digital que incentiva as empreendedoras, porque eu acho que esse é um movimento muito legal, né, de fazer as pessoas empreenderem de onde elas estão, dentro da casa delas. É um movimento também, né, Marcelo? A nossa história se cruza, eu acho que em diversos pontos. Vika, eu comecei fazendo, só que eu comecei fazendo pão de queijo, e eu comecei com 16 anos também em casa, e mesmo quando eu tive uma carreira no mundo corporativo, uma boa carreira no mundo corporativo, mas que não me fazia feliz. Então, quando eu larguei tudo para viver só de panificação, eu fiquei de casa. O meu plano, o meu objetivo de vida era que eu conseguisse faturar R$ 5.000 por mês para pagar as minhas contas fazendo os pães da minha casa. Só que eu acho que quando você faz uma coisa que você ama, parece que o universo conspira a teu favor e as coisas começam a acontecer numa velocidade. Acho que você é a prova disso, viva disso, que as coisas acontecem. Acho que Deus coloca as coisas ali e começa tudo a acontecer, e quando você vê, já deu muito mais certo do que você esperava. Então, Vika, a primeira coisa que eu queria te dizer aqui nessa live é muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu estou essa semana, amanhã, eu começo uma jornada onde eu vou ensinar a galera a fazer pão sem glúten, sem leite, usando fermentação natural. E a gente está com um número de inscritos recorde. E a minha audiência, ela é majoritariamente feminina. Mais de 95% das pessoas são mulheres. E uma coisa que é muito legal, eu comecei, Vika, há mais ou menos um ano atrás, um movimento rumo aos 150. E são 150 anos, porque eu acho, e eu tenho várias amigas nutricionistas que corroboram o que eu digo, que hoje a gente tem condição, com uma vida um pouco disciplinada, com as escolhas certas, de viver 150 anos. Na verdade, tem uma amiga minha que me mandou ontem um slide de um congresso onde ela estava dizendo de 180, que hoje a gente já consegue chegar aos 180. Então, eu me sinto muito feliz, porque eu vejo hoje que as pessoas estão chegando no momento da aposentadoria com uma capacidade produtiva enorme. E quando a gente chega nesse momento... Pau aqui, né, Marcelo? Exatamente. Chega nesse momento de vida. Vamos viver 180, viu? Exato. Então, tá no comecinho ainda, de ser bebê. Então, a gente chega no momento da aposentadoria com uma saúde boa, com uma cabeça boa, com vontade, disposição de trabalhar. Eu venho, Vika, do tempo do... Quando eu era moleque na escola, eu comia... Por favor, me corrija se eu estiver errado, mas eu comia um chocolate, que as mães faziam chocolate na época da Páscoa, que era um negócio que eu acho que as mães compravam meio com pena uma das outras, que era um negócio horrível, mas horrível. Então, eu vivenciei desde o pior chocolate possível até o momento em que o Brasil começou a ter chocolates um pouquinho melhores. Depois veio o gourmet, que foi uma pegada que para mim já nem fazia muito sentido. Quando a gente entrou na linha saudável, eu me sinto muito feliz. E você sabe, eu não falo isso para puxar seu saco, porque é verdade absoluta. Quando a Cozinha Crunch começou a fazer chocotone, foi o teu chocolate que a gente usou. E a gente testou um monte de coisa. E tem gente que está querendo se posicionar, que está entrando agora no mercado e que não tem essa história que você tem. Então, eu acho que o que a chocolate, né, Marcelo? A qualidade. A chocolate se posicionou diferente para o empreendedorismo.
a gente sempre preza, porque como que eu vou vender saúde, né? Eu vou fazer um produto que eu vou colocar ingredientes lá dentro, que vou vender a saúde, e aí daqui a pouco vai ter uma gordura vegetal, né? Lá dentro, que não é manteiga de cacau. Como que eu vou ter um produto que ele diz que ele é livre de tudo, não tem nada na formulação, né, de alergênico, mas ele é produzido num ambiente que tem contaminação cruzada. Então, fora toda a parte do balanço, né, do balanço de ingredientes que a gente precisa ter num produto para que ele realmente se torne saudável, né? Hoje a gente tem muito a síndrome do intestino irritável por essa demasia de uso de um xilitol, por exemplo, porque sim, é fácil usar numa receita um xilitol, porque ele tem uma proporção assim de dulçor que ele é atrativo no sabor. Só que o que esse xilitol puro está fazendo com o nosso intestino, né? Então, quando a gente faz um blend, quando a gente trabalha aí um produto que a gente trabalha, uma melhor estévia que tem no mercado, um melhor blend de substitutos de açúcar, um cacau de excelente qualidade, que a gente não é só a questão, eu vou comprar um cacau e vou colocar para fazer o produto. Não, a gente compra um cacau amazônico. Esse cacau amazônico, ele preserva mais de 1 milhão de metros da Amazônia brasileira. Ou seja, a gente está vendendo uma causa. Sustentável, isso é sustentável. Você tem consciência do que está fazendo. Porque para a gente poder viver os 150 anos, 180 anos, né, Marcelo? A gente também precisa ter a natureza compactuando com isso tudo, né? A cozinha, ela deixou de ser aquele negócio do prato falando com o cliente. É o cozinheiro falando com o agricultor, é a produção falando com o cozinheiro, é o cozinheiro falando com o estoquista. Tem uma cadeia que está viva, o Alex Atala fala muito disso, que a gente tem uma cadeia de sustentabilidade que tem que ser respeitada, porque a gente não é só um movimento pela sazonalidade, pelo consumo sustentável, mas pelo futuro sustentável, porque a gente tem que pensar também, a gente está consumindo leite de vaca e a gente já sabe de todas as consequências no planeta que a gente tem com a pecuária. Então, a gente tem que pensar, não adianta só eu pensar, é só a minha atitude que vai ser saudável para a minha alimentação. Não, a gente tem que ter consciência de que a gente vive na sociedade, né? Tem um mundo que a gente tem que é muito maior do que... Lá na Amazônia mesmo é um ecossistema maravilhoso, onde a gente enxerga todo esse benefício, onde a gente enxerga, por exemplo, a gente está falando da proteção animal também, né, do veganismo, que é um dos nossos públicos, né? Os veganos hoje eles estão cada vez mais crescentes no mercado. E quando a gente fala num vegano, a gente tem que falar em como esse cacau ele é coletado lá dentro da floresta, que em muitas partes do Brasil ele é coletado com os burros, né? E aí, se a gente está falando de veganismo, a gente tem que falar de uma cadeia completa. Então, a gente olha do início ao fim para poder ser ético com o nosso consumidor, né? Será que todo mundo que está vendendo chocolate por aí, que diz que é vegano, eles cuidam da parte da colheita lá? O ecossistema todo. Na fazenda mesmo, né? Então é muito movimento que a gente tem que olhar quando a gente fala em levantar uma bandeira, né? A gente tem que ser muito verdadeiro, a gente tem que ser muito ético, porque senão a gente não cumpre com aquilo que a gente está falando, né? O povo, os haters vão falar que eu estou sendo puxa-saco com você, Vika, mas eu fui durante muitos anos, eu nunca fui muito da confeitaria, isso é verdade. A Mama é a prova disso, que eu peço ajuda a ela. Mas eu sou apaixonado, eu tenho uma admiração muito grande pela confeitaria. E
Como eu vivenciei momentos em que, para você fazer um chocolate, você tinha que trazer um chocolate de fora, você tinha que deixar um rim para comprar um chocolate. E hoje, eu tenho um professor na faculdade, minha faculdade de gastronomia, meu professor de confeitaria, que é uma pessoa muito famosa, ele fala, a gente não compra mais chocolate fora do Brasil, porque a gente chegou num nível de qualidade que comprar chocolate fora do Brasil é ostentação. Porque, gastronomicamente falando, já não faz mais sentido. Sim, sabe, Marcelo, eu sempre que eu viajo para fora, eu me permito. Eu não como produtos com açúcar no geral, assim, né? Na minha rotina, no meu dia a dia, nem tem açúcar na minha casa, nem nada. É, então, eu acostumei muito com o doce sem açúcar e é isso que eu consumo, né? Ah, mas quando eu viajo para fora, então, e eu sempre procuro pesquisar o que tem fora, né, para a gente poder se abastecer de novidades, eu me permito consumir chocolates com açúcar. E aí, se porventura tiver sem açúcar também, eu consumo sem açúcar para poder trazer, né, e entender o que tem de melhor lá. Então, por exemplo, ano passado eu fui para o Salão de Chocolate lá em Paris. E aí, então, eu mapeei, né, todas aquelas marcas famosas que eu queria degustar. Mas aí, o que eu estou observando? Eu estou observando uma textura de um bombom, de um recheio, de uma aromatização natural ali, né? Por exemplo, com especiarias ou coisas do tipo que eu possa me inspirar para trazer esses sabores para o chocolate saudável, né? Então, porque o que uma pessoa quer? Qual é o desejo de um consumidor? É comer um chocolate sem açúcar, saudável, sem leite, sem glúten, com tudo, né? Que a gente não quer, né? Com nada que a gente não quer, mas com um sabor do tradicional, do original, que vai lembrar lá aquela memória da infância, que vai ter todo aquele sentimento, porque comer um chocolate é entregar um sentimento, é ter uma É memória prazer, afetiva, chocolate é né? prazeroso, né? Até esses dias eu estava brincando aqui com o meu pessoal que tem uns mais jovens, né? E aí eu comi um pedaço de, a gente estava aqui, né, numa reunião, e aqui as reuniões têm chocolate, né? Então eu comi um chocolate branco, comi um Louis branco e tal, e eu disse, nossa, esse chocolate. Aí, né, eu mesmo enchendo minha bola, né? Ah, nossa, chocolate maravilhoso. Aí tá, daí todo mundo comeu e tal, né? E aí a gente brincou ainda, nossa, quando a gente era criança, né? A gente estava falando de Páscoa um pouco, né? Já pensando na Páscoa do ano que vem. E aí eu brinquei assim, eu disse, gente, quando eu era criança, né? Não tinha nenhum ovo de chocolate branco, e o chocolate branco era o que eu mais gostava. Então, aí o pessoal disse, nossa, como assim? Não tinha um ovo de chocolate, de Páscoa de chocolate branco, né? Eu disse, não tinha. Então, quando veio o ovo de chocolate branco, porque eu gosto de chocolate branco, eu fiquei super vibrante, né? Então, assim, como tu disse, a gente passou por toda uma movimentação, mas ao mesmo tempo passou por uma movimentação de o chocolate ficar ruim, ficar com a qualidade ruim, né? Por conta lá de todo a vassoura de bruxa que teve lá nos anos 90. Aí aqui tem a Gracal, MDT, tá falando que chocolate branco não é chocolate. Gente, mitos ou verdades, né? Chocolate branco é chocolate porque ele é feito com manteiga de cacau. O chocolate branco que é feito com pura manteiga de cacau, ele é chocolate. Porque quando a gente fala de chocolate, a gente fala de uma base, de uma legislação. Essa legislação, ela nos diz que a gente usando sólidos de cacau, que é manteiga, massa de cacau e o cacau em pó, nas quantidades determinadas, ele é, então, um chocolate. Então, por exemplo, os nossos chocolate branco da Chocolife, da Luve, são feitos com pura manteiga de cacau. Então, tem até muito mais manteiga de cacau do que a legislação manda, né? Então, a gente está sempre buscando trabalhar em torno de legislação, em torno de ideias novas, em torno de trazer tudo aquilo que tem no chocolate convencional, mas dentro de um produto
inclusivo, né? Até eu vi que tem alguém aqui na live que não sei o que que é a PLV, né? Então, Sim. É gente, proteína do leite. muitas pessoas hoje, naquela época, quando a gente era mais jovem, não tinha tanto diagnóstico, né, de alergias, de intolerâncias, de problemas relacionados com a alimentação. Tanto que a profissão nutricionista nem era assim, Normal, assim, é uma coisa rara. era uma profissão que, nossa, ninguém prestava muita atenção no nutricionista, né? E hoje, nos dias que a gente vive, quanto é importante o nutricionista para essa jornada da vida de viver mais, né? De viver com saúde e se alimentando de uma forma correta, né? Vica, perfeito. Ó, tem uma pergunta, eu vou tentar responder essa, você me ajuda, Vica. Tem a pergunta da Ju Uerrara, fez uma pergunta muito importante. Por que o leite faz mal? Ainda não entendo. Eu vou tentar explicar, Vica, e você complementa se você quiser. A gente tem uma concepção que hoje a gente vê no mercado coisas lact-free, né? Sem lactose. E a gente tem e o mercado faz isso com a gente entender que o problema do leite é a lactose, que a lactose é o açúcar do leite. Quando, na verdade, o que está acontecendo, isso tem uma história muito casada com glúten. Aconteceu a mesma coisa com o trigo. O que aconteceu? O leite que a gente tem acesso hoje, ele é uma proteína, você ingere a caseína, que é a proteína do leite, e essa caseína, ela é formada por uma cadeia de aminoácidos. A proteína no nosso organismo ela é quebrada em aminoácidos, só que esses aminoácidos, quando chegam no nosso intestino, que é onde acontece a absorção dos nossos nutrientes, ele é quebrado de forma incorreta. Então, ficam cadeias de aminoácidos muito grandes. O nosso intestino, ele tem células no nosso intestino, que são chamadas peptídeos, que é monopeptídeo, dipeptídeo e tripeptídeo, que estão preparados para quebrar, absorver um aminoácido, 2 ou 3 aminoácidos. Só que chegam cadeias enormes, que é o caso do glúten e é o caso da caseína. E quando esses caras gigantes chegam no nosso intestino, essas células que estão preparadas para absorver 1, 2 ou 3 aminoácidos, chega um trem grandão, elas inflamam. E quando elas inflamam, elas se abrem. Imagina que tem uma prega aqui entre essas células, elas se abrem. E aí vira o que a Vica falou da síndrome do intestino irritável. Você começa a ter coisas entrando na sua corrente sanguínea que não deveriam. E aí o que o seu organismo faz quando uma coisa que não deveria vai para a sua corrente sanguínea? Ataca. Até aí nem tem tanto problema. Você injetou o seu organismo, está tendo menos absorção de nutrientes, mas o problema é que esse ataque do seu organismo, você ataca células por similaridade, você ataca células boas. E aí vem as ites, as inflamações, a bronquite, a artrose, a encefalite, a artrite, não sei se eu falei artrite, artrose, a bronquite, a rinite. Doenças de alergia, né, gente? Então, todas as doenças autoimunes, tireoide, quem tem síndrome de Hashimoto, tireoide de Hashimoto, está tudo relacionado à alimentação. Então, e o leite, ele é muito inflamatório, né, Marcelo? E tem pessoas que vão se sentir melhor, pior, né, com o consumo da lactose, e tem outras pessoas que o problema vai ser a proteína do leite. A caseína? Então, a caseína, né? Então, o que eu acho que é muito importante, né? É a gente entender aquilo que o nosso organismo consegue digerir de forma a nos deixar saudável, né? Porque, beleza, vai ser todas as pessoas que vão ter problemas com leite? Aí, até que não, né? Vai ter gente que não vai se sentir mal, né? Mas tem todo esse processo que o Marcelo acabou de falar, porque ele acaba sendo um processo que vai acontecer em todos os organismos. Então, a pessoa vai se sentir
às vezes mais cansada quando está comendo algo que não fez bem, porque tudo está na digestão, né? Então, tanto a absorção dos nutrientes, quanto o quanto que essa digestão ela vai ser saudável, né? Ou vai deixar a gente mais fadigado, mais inflamado, né, como um todo. Então, essa expansão que muitas vezes a gente tem ali, né, a expansão abdominal, é porque aquilo está já gerando um processo inflamatório que vai te deixando inchado, né? E aí, e outras, eu, por exemplo, o meu sintoma de alergia a esses ingredientes, né, a leite, a glúten, quando eu consumia ainda esses produtos, o meu rosto, eu tinha aqui, né, um rosto mais arredondado, mais inchado, e eu sentia muita dor de cabeça, sentia todas essas alergias respiratórias, sinusite. Eu tinha uma sinusite assim que, nossa, me dava aquela dor de cabeça. Mas por quê? Porque a gente não tinha essa instrução de que simplesmente retirando alguns alimentos da alimentação, tudo aquilo sai, né? Então, muitas vezes eu vejo pessoas ainda, Marcelo, que quando a gente traz, né, essas experiências, não, mas gente, aí às vezes a pessoa, né, a gente olha para a pessoa e daí vê que a pessoa tá lá sofrendo de rinite, de sinusite, né, todo inflamado e tal. E aí a primeira coisa que eu pergunto, como que é a tua relação com os lácteos? Eu tomo leite todo dia, nossa, eu amo leite, eu como queijo, eu disse, gente, é por isso que tu tá sofrendo. Aí eu sinto uma dor de cabeça, uma enxaqueca, um absurdo. Aí eu faço a proposta, fica aí uma semana sem tomar leite para tu ver como tu vai se sentir bem melhor. Mas eu não consigo. Então, assim, às vezes, né, a pessoa tem... É simplesmente mudar a alimentação, que ela vai se sentir muito mais saudável, ela vai se sentir muito mais enérgica, vai se sentir menos, assim, todos esses problemas das alergias. Mas às vezes tem um pouco dessa resistência de achar que não consegue viver sem esses alimentos que são alimentos que têm, né, um custo muito baixo, enfim, e acaba que esse custo gera uma oportunidade, né? É fácil, é rápido, é barato, eu vou comer o biscoito, eu vou tomar o leite, vou comer ali de qualquer jeito, né? E não avalia bem o que essa recorrência alimentar, né, vai gerar para a saúde no final. Vika, essa live tá muito bem frequentada. Acabou de chegar a Izzy, outra querida da VegTube. Izzy, beijão para você. Bem... Mas deixa eu te contar uma história rapidinho, Vika. Queria falar 3 coisas sobre essa questão do leite. A gente não está aqui para demonizar nada. Eu acho que a coisa mais importante é você se dar o direito da dúvida. Porque eu vou te dar uns exemplos e, de novo, eu não estou aqui para te conduzir, até porque eu não sou nutricionista, a Vika não é nutricionista, a gente só lida com pessoas que tiveram sérios problemas com isso. Então, eu me sinto à vontade de falar, embora isso não seja a minha expertise. Então, eu queria te passar 3 situações que eu acho relevantes para você. Primeiro, pensa que a Vika acabou de falar, faz um teste. Quando eu comecei a fazer dieta, eu estava, Vika, há 6 meses atrás, com 106 quilos, eu perdi 30 quilos com uma dieta super suave. Eu só cortei o que era inflamatório e intensifiquei um pouco a prática de exercícios. Não modifiquei quase nada da minha rotina. Mas quando eu comecei a fazer dieta, quando eu cortei o leite de proteína animal e o glúten, meu corpo deu uma murchada, que eu falei, opa... É um e aí eu movimento... comecei a dormir bem, comecei a acordar bem. E eu vou te falar, até aquelas crises de humor, que às vezes você acorda meio mal. É estranho isso, você acordar mal-humorado. Eu me sinto muito mal disso. Acordar mal-humorado sem motivo, eu falei, eu vou num psicólogo, porque não pode ser normal isso. E aí eu tirei esses alimentos, a coisa regulou. Mas o mais importante... Desculpa, Marcelo, que o intestino leva pacientes para o psiquiatra, para o psicólogo, e na verdade é tudo problema alimentar, né? Saúde intestinal é
tudo. A nossa saúde tem que ser... o foco da sua alimentação tem que ser a sua saúde intestinal. É lá que tudo acontece. Não parece. Ou às vezes a gente não é criado dessa forma. Mas se você cuidar bem do teu intestino, o teu organismo todo muda. E é muito interessante isso. Mas eu queria te trazer propor dois raciocínios adicionais para a galera aqui. Eu tenho uma filhinha de 6 anos, a Luana. A Luana, eu até gravei um vídeo falando sobre isso outro dia. Eu acho que nos primeiros anos da escola da Luana, eu devia pagar 50% da escola, porque ela só ia 50% das aulas. Que ela ia e voltava com virose, voltava catarrento. Ia e voltava catarrento. E eu falei, cara, tem uma coisa errada. Ele veio no pediatra, o pediatra falou assim, cara, isso aí é sistema imunológico que não está forte ainda, não sei o quê, vai no alergista. Levei ela no alergista, o teste de alergia dela deu um toque, uma sensibilidade ao leite, toque. E aí eu voltei no pediatra, e o pediatra falou assim, Marcelo, você tirar o leite da alimentação da Luana vai transformar sua vida no inferno, porque tudo no mercado tem leite. Essa é a parte que ele tem razão. Mas quando ele falou transformar a vida no inferno, é a parte que eu discordo. Porque foi aí que eu me dediquei a produzir coisas sem leite de origem animal. E aí eu vi que tudo mudou. Que a Luana parou de ter as crises dela de catarro. E aí, eu outro dia assisti um documentário que o cara fazia uma reflexão muito superficial, que eu achei muito interessante. Que ele falou assim, o leite de vaca, o leite de origem animal, ele foi feito para transformar um bezerrinho num animal gigante em dias. Talvez não seja o alimento correto para você. Você já parou para pensar nisso? Que só o ser humano é o único adulto que consome leite? Que nenhum outro mamífero na natureza, depois de adulto, continua consumindo leite. Será que não tem, talvez, um interesse comercial? Será que não vale a pena você fazer uma reflexão sobre isso? Por que você está tomando leite? Porque isso não é uma questão só cultural. Isso é uma questão... Hoje a gente tem... questão cultural, eu sou de uma época que você podia fumar dentro do avião. Era cultural. O cigarro Marlboro estava na moda. E não é porque é cultural que é certo, que faz bem. A gente vai evoluindo. Então, talvez, só de você se dar o direito de pensar, de refletir, se desafia, faz um teste. Pode ser que, eu fiz o teste aqui, tirei o leite, continua tudo muito ruim. Ou já estava tudo bem, eu continuei tudo muito bem, segue você com o seu leite. Mas eu acho que não custa nada você fazer um teste. Quem sabe você se surpreende. Então, Marcelo. Os leites vegetais são bons? São excelentes. Os leites vegetais são excelentes. Mas eu tenho uma ressalva aqui nos leites vegetais, tá, Marcelo? Uhum. O leite vegetal, a gente precisa começar a olhar para esse rótulo, tá? Tem muito leite vegetal, onde é cheio de muitas coisas. E aí, nesse momento, a gente precisa refletir. Se eu tomar um leite vegetal, eu preciso escolher aquilo que vai ser saudável para mim. Não adianta eu pegar e comprar um leite vegetal que ele tem uma lista de milhares de ingredientes, todos aqueles que a gente não consegue nem ler direito, né? E aí, ele é um leite vegetal. Ok? Então, tem leites vegetais feitos à base de castanha, à base de coco, à base de mix, né? Castanha com coco. E isso é legal. Um leite que ele tá com ingredientes naturais, aqueles ingredientes que tu lê e sabe o que é, né? Agora, dá só uma filtrada na hora de comprar, porque às vezes a gente olha, né? Agora, hoje em dia tem milhares de marcas mais caras e marcas mais baratas. E aí é onde a gente precisa comparar esse custo-benefício aí, porque às vezes está comprando um produto que ele é mais barato, ele é mais competitivo, né? Na hora de comprar, mas ele não vai estar fazendo tão bem assim para a tua saúde, né? Então, às vezes é filtrar e também aqui que alguém falou aqui, ó, a Angelina, Angeline. Ela botou aqui, faz em casa. Se for comprar um leite vegetal de baixa qualidade, então faz em casa, né? Que vai ser muito mais interessante para a saúde, né? Porque aqui a gente está falando de saúde, mas é bom a gente observar. E se a gente
estude ali de produtos, né? Dá para a gente colocar aí bastante o fazer muitos produtos em casa, então, do que comprar produtos que estão cheios aí. Então, assim, se eu vou comprar um produto sem glúten, cheio de coisas, né, Marcelo? E um produto com glúten vai dar na mesma. Então, vamos também olhar muito bem aí Tem que olhar o rótulo. esse rótulo. Eu até gravei um story outro dia sobre isso. Tem um rapaz que ele é parceiro de academia. A gente todo dia encontra na academia que a gente vai malhar no mesmo dia. E ele sempre chegava lá com um suco verde. E eu gosto, eu aprendi a gostar de suco verde. E ele bate o suco verde com água de coco. E aí ele me contando como é que ele faz, eu contei como é que eu fazia. Outro dia ele chegou lá com uma sacolinha de supermercado. E aí eu vi as garrafas, as caixinhas, aqueles Tetra Pak de leite de água de coco. Aí eu falei, mas é essa água de coco que você está usando aí? Eu falei, é. Ele falou, é. Eu falei, ué, então, desculpa, você não está fazendo com água de coco. Porque, às vezes, a gente tem que ter consciência do que aconteceu com o mundo. A gente tem grandes e muito competentes empresas de marketing que fazem, às vezes, embalagens que nos levam a concluir que um determinado produto é saudável. Por quê? Porque o pão está marrom, cheio de semente em cima, e você não sabe o que é. A mesma coisa com água de coco, a mesma coisa com leite de coco, a mesma coisa pode ser com uma farinha sem glúten. Você tem que olhar o rótulo. A água de coco, que é a água de coco mais vendida... Ó, eu vou dar 2 exemplos. A água de coco mais vendida é uma água de coco que não tem nada de água de coco. O pão de forma mais vendido no Brasil, ele é vendido como uma embalagem de um produto saudável. E ele nem sequer, página, tem farinha integral. Ele tem corante marrom, corante caramelo, que é um corante que, sabidamente, cancerígeno. Corante caramelo. Pão marrom. Então, assim, se você não virar a embalagem do outro lado, que é onde você deveria botar o seu foco, você vai comprar gato por lebre o tempo todo. Por isso que a gente precisa aprender a avaliar esse rótulo, né, Marcelo? E também, assim, uma coisa bastante importante que eu gosto sempre de frisar, não é a quantidade dos ingredientes, tá, gente? Mas é quais os ingredientes. Então, por exemplo, eu sempre dou um exemplo que o nosso chocolate Luve ao leite ou branco, ele é um produto que ele não tem uma lista de ingredientes pequena, né? Mas todos aqueles ingredientes que tem ali, eles são complementares para que a gente possa trazer a nutrição. Então, nesse chocolate, eu tenho 4 fibras diferentes. Então, são 4 fibras diferentes. Não é um número de ingrediente ali, né? Então, nossa, eu tenho 4 ingredientes que são fibras. Não é que eu tenho 4 ingredientes que eu não sei o que é, né? Então, por que eu estou trazendo 4? Eu vou dar esse exemplo, né? Que eu trago 4 fibras lá para o chocolate Luve. Porque quando a gente vai no nutricionista, ele manda a gente comer fibras solúveis e insolúveis. E essas fibras solúveis e insolúveis, elas são de várias fontes. Então, é como o nutricionista manda a gente comer alface, tomate, agrião, uma vagem. São 4 formas de consumir fibras diferentes. Então, lá, quando eu estou fazendo chocolate, eu também trago fibras solúveis e insolúveis, e são 4 formas de fibras diferentes que vão fazer a sua função na hora do nossa metabolização ali, da nossa digestão, né? E vão colaborar com isso. Então, é sempre saber o que é, porque eu já tive bastante pessoas questionando, nossa, mas tem uma lista de ingredientes grande. Mas aí eu explico esse lance da salada. Eu estou te dando 4 fibras como se tu estivesse comendo 4 tipos de saladas diferentes no teu prato, mas tu está comendo 4 tipos de saladas diferentes na tua sobremesa, no teu chocolate. Então,
saber ler o rótulo é muito interessante e com certeza leva a gente para um outro nível de entendimento daquilo que a gente está consumindo. São trocas inteligentes, né, Marcelo? Exatamente. Você chegou exatamente no ponto. E tem uma pergunta aqui que eu achei muito legal. A Ilza Brasil perguntou assim: mas se na embalagem tiver escrito sem glúten, sem lactose, mesmo assim tem que ter cuidado? Exatamente o que a Vika acabou de falar. Eu vou te dar um exemplo só de açúcar. Me ajuda aí, Vika. Quantos nomes diferentes estão escondidos? Porque o açúcar, você procura na embalagem, você vai ver. Você pensa que você está procurando lá na lista de ingredientes açúcar, você Esses está dias, errado. Açúcar tem 27 nomes diferentes. eu fui comprar um biscoito sem glúten, assim, né? E, e aí tinha várias marcas de biscoito sem glúten. Eu não consegui encontrar um que eu pudesse olhar para aquela tabela de ingredientes. Tinha alguns que não tinham glúten, beleza, mas tinham leite e tinham açúcar. Aí tinha um que tinha açúcar invertido, ou seja, ele só não tem glúten. Ah, ele vai ser legal se ele for consumido por um celíaco que não está nem um pouco preocupado com a saúde dele? Sim. Ele vai ser legal para ser consumido por alguém que está buscando cuidar da sua saúde e por isso está consumindo um produto sem glúten? Não. Então, são essas avaliações, né? Porque daí, o açúcar. O açúcar, a gente precisa olhar para tudo que a gente está comendo que tem açúcar. Porque se tiver açúcar, ele, né? O Vicky, açúcar enquanto, realmente enquanto, tem. enquanto você estava falando, eu fiz uma pesquisa aqui, peguei no site, para quem quiser repetir o que eu fiz, eu fui no Google e botei nome dos açúcares nos rótulos. O primeiro resultado é um site do Ministério da Saúde, então é .gov.br, entendo que é um artigo confiável. Olha aqui, o açúcar pode ser encontrado na lista de ingredientes dos rótulos do alimento com os seguintes nomes: açúcar, açúcar invertido, açúcar turbinado, dextrose, dextrina, frutose, glicose, glucose, maltose, maltodextrina, oligosacarídeos, sacarose, xarope, glucose, frutose, xarope de milho, entre outros. Tudo isso é açúcar. E alguns até piores do que o açúcar simples. Então, não é só procurar açúcar, é olhar. Quando você olha a foto e vê aquele nome. Eu olho aqui, oligosacarídeos já é uma coisa que você fica meio com o pé atrás da orelha, né? Mesmo não sabe o que é, nunca ouviu falar, não sabe nem se é de comer. Então tem que ter consciência disso. Vicky, eu tô doido para mudar de assunto aqui com você. Vamos lá, então. Eu quero saber assim, tem uma galera que está inscrita no evento, sei lá, são 50, 100 mil pessoas inscritas no evento que começa amanhã. A maioria mulher, muita gente com uma pegada empreendedora, e você, para mim, é a materialização da mulher empreendedora, que foi aonde eu acho que todo mundo deveria estar. Teve coragem, criou uma história de sucesso, criou um produto de qualidade, se posicionou. Eu vejo você em eventos fora do país. Então, você, para mim, hoje representa o empreendedorismo, o empoderamento, o empreendedorismo feminino que deu certo. Então, o que você tem para dar de recado para essa pessoa que hoje ou está insatisfeita no trabalho, ou que já sentiu o gostinho da confeitaria, da alimentação saudável, e está naquela dúvida, e está com aquele bichinho atrás da orelha que quer empreender, mas que não sabe muito bem como. Você que deu tão certo com várias empresas, você tem a Snil, hoje tem a Luve, tem a Chocolate, você tem toda essa bagagem de sucesso. O que você tem para dizer para essa moça hoje que está nesse anseio de empreender nesse ramo? Marcelo, eu acho que nós mulheres somos a potência desse país aqui, porque nós determinamos praticamente tudo, determinamos a saúde da família, determinamos o que entra, o que não entra, né, dentro de casa, a educação e tudo mais. Então, quando a gente trata, né, de mulher empreendedora, a gente só não vai
para onde a gente não quiser ir, né? E eu gosto bastante de frisar que, gente, eu não nasci em berço de ouro, eu não tive ninguém que investiu em mim, eu tive que batalhar passo a passo para fazer cada detalhe da minha jornada. Então, assim, a coisa mais importante que tem para uma mulher empreender é ela querer empreender. E essa proposta, né, que a gente traz para vocês, tanto o Marcelo aí quanto eu lá no meu produto digital, a gente fala de um empreendedorismo que tu não precisa ter um investimento absurdo. Tu consegue empreender da cozinha da tua casa. E eu acho que isso... Eu sou realmente o exemplo porque eu comecei na cozinha de casa. Só que eu não quis ficar na cozinha de casa. Então, eu quis ir além, eu quis entregar mais. E eu acho que não só... Ok, a gente tem que falar, a gente tem que pensar que existem milhares de perfis diferentes de empreendedores. E esses perfis são desde aquela pessoa que ela vai começar na cozinha da casa dela, ela vai faturar super bem e vai estar legal, ela vai estar tendo mais tempo com a família dela, ela vai estar tendo mais tempo para os filhos, ela vai conseguir administrar aquela educação e também prosperar financeiramente a família. Com certeza, muitas vezes a mulher está lá trabalhando ou porque ela não teve condições de estudar mais, ou teve filho cedo, e aí acabou não conseguindo estar em um trabalho que potencialize a realização financeira dela. E aí é onde eu acho que a gente consegue dar grande... Porque assim, gente, da cozinha de casa dá para fazer muita grana. Só que existe um detalhe muito importante. Existe o querer estar em um outro movimento, o querer estar onde a gente quer estar. Tem muitas clientes aqui, muitas alunas também, né, do meu curso, assim como o Marcelo também deve ter várias histórias de alunas que começaram a fazer, muitas vezes no momento de dor, no momento de necessidade. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa para vender, para ganhar um dinheiro. E aí a pessoa vai lá, ela começa a fazer um pão, ela começa a fazer trufa, ela começa a fazer... aí vê que aquilo dá certo, e aí então ela vai investindo, vai investindo, vai investindo, e quando ela vê, ela montou uma loja, ela montou um espaço para atender mais pessoas, contratou, deu emprego para outras mulheres, porque daí é onde a gente consegue agregar outras mulheres na nossa equipe. Então, hoje eu tenho uma equipe mais híbrida, mas muito mais mulheres do que homens, porque existe uma conexão. Não porque a gente não contrata homens, tá, Marcelo? A gente contrata, e tá tudo bem. A gente tem hoje até uma galerinha aqui no marketing, na produção tem bastante, a gente tem, começando um pessoal novo no comercial, que são homens, mas assim, a gente tem uma movimentação feminina muito forte aqui na empresa, porque a gente tem essa raiz de valorizar a mulher, assim como ela tem que ser valorizada. Só que tá muito mais no a gente querer tomar posse, e o Marcelo falou muito bem ali no início, né? Falando sobre mim, de que eu tomei posse daquilo que era meu. Tomei posse de que sim, eu posso. Gente, só deu certo na minha vida? Claro que não. Só acertei? Claro que não. Errei bastante também, tropecei, caí, levantei e vou de novo. Se eu tiver que cair de novo, caio de novo, não tem problema nenhum. Levanto e sigo a jornada, gente. Porque a jornada é que é mais importante. É a gente aprender com os erros, não repetir os mesmos erros e seguir em frente sempre. Então, empreender é algo que tem que estar muito na nossa raiz, no nosso coração de querer. Por quê? Porque a gente querendo chegar lá, a gente tem que ter meta. Eu quero... quanto que eu preciso vender, né? Quantos pães eu preciso vender para eu faturar quanto de dinheiro? Esse dinheiro, ele me dá quanto
de lucro, e daí se ele me dá quanto de lucro, quanto que eu vou reinvestir, quanto que eu vou utilizar desse dinheiro para prosperar a minha família, né? Então, é muito interessante esse lance da vontade, de querer, né? Porque ao mesmo tempo, eu também vejo muita gente que eu até gostaria, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou... Gente, o será, ele é algo que não existe. Se tu quiser conseguir, pode ser difícil. E eu digo para vocês que o primeiro... Eu vendi uma vez uma caixinha de trufas e eu tinha feito o curso, eu não tinha feito nenhuma trufa, eu não tinha nem testado. E aí eu disse, aí um dia eu estava conversando, né, com alguém, disse, comecei a fazer trufas. Eu nem tinha começado. Mas eu já tinha testado. Aí eu vendi, então eu preciso presentear alguém, não sei o que lá. Então faz uma caixinha para mim de 6 trufas. Gente, eu demorei uma madrugada inteira para fazer aquela massa daquela trufa, se melecava tudo, eu não conseguia fazer aquilo direito para eu poder fazer a cobertura, para eu poder montar aquela danada daquela caixa de trufas. E o que aconteceu? Eu passei a madrugada inteira, mas eu entreguei no outro dia. Deu lucro? Claro que não, deu prejuízo, mas eu comecei, né? E com aquele O feito é melhor que perfeito, né, Vika? Naquela madrugada eu passei ali toda a dor e depois eu fiz o quê? Eu aprendi a fazer aquilo com uma maestria que, gente, eu digo, só não ganha dinheiro e uma boa grana na cozinha de casa quem não quiser pagar o preço de fazer, de começar. Não, eu vou começar, eu vou errar, e aí depois eu vou acertar, e daí quando eu acertar vai ser top. E é isso, gente. É a gente poder não desistir. O Marcelo, com certeza, tem a equipe dele de suporte, que a pessoa vai ter o curso, ela vai ter dificuldade, vai ter dúvida? Com certeza, né? Na hora da jornada. Mas, gente, aí é onde está toda a maestria do suporte, da ajuda, do estar de mãos dadas, né? Com as alunas, com todo o processo. E, gente, dúvidas são feitas para ser tiradas. E daí, teve a dúvida, tirou a dúvida, segue o baile e o próximo pão vai ficar bom. O primeiro pode ser que não fique tão bom assim, que fique meio, né, batumado, que fique meio, não cresceu o suficiente, tal. Beleza, vou desistir? Claro que não. Vou fazer o próximo, né? O bom é que o que dá errado a gente come e tá tudo certo. Vika, quando você fez, eu adoro essa pergunta, eu faço para todo mundo. Quando você fez arroz pela primeira vez, deu certo? Claro que não. Não ficou aquele arroz soltinho. Não sei se você gosta de arroz papa, mas não ficou do jeito que você queria. Concorda? Então, por que que a gente, quando resolve empreender... Porque empreender, gente, é muito além de eu vou parar de trabalhar para os outros e vou trabalhar para mim. Não é isso. Isso não é empreender. Isso é uma parte pequena do empreendedorismo. É falar da sua felicidade, do seu... O que te traz feliz, você passar coisas boas da sua vida, você canalizar sua energia em coisas que você gosta de fazer, isso gera uma qualidade percebida pelo teu cliente. É claro, você vai prosperar, por que não? Você concorda comigo que você paga pelo que é bom? Se você tem um chocolate daquele que vende na farmácia, e você tem um chocolate de qualidade à sua disposição, você concorda que você vai pagar um pouquinho mais no chocolate bom? Porque você merece. Se você faz isso, você tem dúvida que o seu cliente também faz? Se ele percebe a qualidade do produto superior, ele vai no produto superior. E assim, Marcelo, o público tem todos os públicos. Então, a gente precisa saber onde está o nosso público e aí encaixar o nosso produto no nosso público. E aí vai estar tudo certo, porque é lógico que tu não vai conseguir vender um pão sem glúten para uma pessoa que está acostumada a comer o pão francês ali da padaria e que custa bem baratinho, né? Essa pessoa não é o nosso público-alvo. A gente vai ir
buscar o público-alvo, aquela pessoa que vai ter uma seleção da sua Uma consciência maior da alimentação, né? né? É. Obrigada, Tem uma outra. conheceu hoje o meu fã. Muito bom, Marcos. É isso aí. A gente precisa movimentar mesmo essa mulherada. O Marco está aqui, ó, marcando os homens da tua live, Marcelo. Mas, Vika, me tira uma dúvida. Eu tenho uma opinião, mas eu queria ouvir a sua. Aí a gente identificou que a gente tem essa pessoa aqui na live, que ela gosta de cozinhar, que ela já se tomou consciência do que é o universo do empoderamento feminino, do empreendedorismo feminino, de todos os benefícios que ela vai ter, tanto na área financeira, quanto na familiar, quanto na profissional, quanto nos planos de vida, até de liberdade geográfica. Ela pensou nisso tudo e se convenceu que ela está disposta a dar esse próximo passo. Mas, a partir do momento que a pessoa toma essa decisão, Vika, qual é o seu conselho em relação ao timing? Quando isso deveria começar? Isso é uma coisa que tem que ir para uma prancheta muito desenhado e que talvez contrate uma consultoria para fazer um plano de negócio. Como é que a pessoa dá o próximo passo? Eu adorei a tua live, adorei você, Vika. Quero amanhã começar a viver de empreendedorismo, de confeitaria saudável. E agora, o que eu faço? Então, primeiro, a pessoa precisa querer fazer, né? Esse é o ponto mais importante do plano de negócio. Porque se a gente começa a colocar um monte de coisas num papel, o papel aceita tudo, gente. E aí eu posso colocar aquele cenário mais maravilhoso, eu chego lá e eu não consegui, né? Materializar. Então, uma das coisas mais importantes é escolher com o que trabalhar, né? Eu vou trabalhar com pães, eu vou trabalhar com doces, eu vou trabalhar com bolos, eu vou trabalhar com chocolates. Aqui está a Cris, que é da Power Cake, que está aqui cada vez mais, né? Uhul, para cima. E começou pequenininha, né? Com certeza ela começou fazendo o quê? O bolo que ela queria vender. Aprovando esse bolo que ela queria vender dentro do ambiente dela. E aí, então, daí começou a precificar, a gerar valor, a vender, a fazer o giro desse dinheiro. E aí, então, começando a reinvestir no próprio negócio. E aí é onde a gente começa a lapidar esse plano de negócio, entendeu? Mas não adianta tu fazer um plano de negócio maravilhoso no papel sem buscar a mão na massa, né? Perfeito. Não que botar a mão na massa, tem que ir lá, tem que fazer, tem que se comunicar, falar com as pessoas, mostrar o que tu tá fazendo, vender o teu produto. E aí tu vai conseguir ir lapidando. Até hoje, quantas coisas a gente... Nossa, eu mesmo na minha empresa, na Chocolife, quantos produtos a gente lançou e de repente não deram certo? Não deram certo não porque o produto não era de repente legal. Pode ser que ele não deu certo porque eu não criei uma estratégia suficiente para isso. E aí eu não soube lapidar essa estratégia suficiente. E outros que a gente lançou com uma super estratégia e aí foi lá, deu certo. Ou que a gente lançou sem uma super estratégia, num boom, né? Então, assim, gente, é fazer o passo a passo. Ninguém sobe na vida de elevador, gente. A gente sobe no degrau da escada. Mas a gente pode chegar tão alto quanto se a gente estivesse subindo de elevador. Então, é buscar essa força primeiro dentro, né? O plano de negócio está no teu coração, gente. Esse é o maior plano de negócio. É o quanto que a gente quer fazer com que dê certo. O quanto que a gente quer fazer com que as outras pessoas... E olha só quando a gente está falando em empreendedorismo saudável, gente. Quanto a gente quer prosperar na saúde das outras pessoas. Qual o teu propósito? O que você quer de mudança nesse mundo? Exato. Não é simplesmente fazer um produto aqui para ganhar dinheiro. Eu vou fazer aqui
amendoim com açúcar e vou ver. Não, gente. Eu vou Aí não fazer dá certo. Esse não dá certo. e vai prosperar na saúde da outra pessoa. E isso é maravilhoso. A Cris, da Power Cake, Cris, ela botou uma frase aqui que ela sintetizou, se ela puder, eu acho que ela leu minha mente, ela sintetizou exatamente o que eu penso. Ela botou aqui, ó, não pensa muito, mergulha de cabeça com muito amor e garra. É isso. E eu concordo em gênero, número e grau. Eu já fui, eu confesso isso, eu sou humilde o suficiente para mudar de opinião 1 bilhão de vezes, se eu entender que as coisas fazem sentido. E eu já fui aquele cara de primeiro ir no Sebrae para conversar, para ver se faz sentido, para fazer o plano de negócio, e aí nunca dava em nada, nunca saía do papel. E hoje, eu tenho uma cabeça muito parecida com o que a Cris acabou de falar aqui. Eu acho que se você tomou uma decisão, você tem que começar. E começar, a Vika falou, você não precisa montar uma empresa para você começar. Eu não comecei assim, a Vika não começou assim. E hoje a gente deu certo. Então, existe sim uma forma segura de você começar. Ah, Marcelo, eu vou começar na cozinha da minha casa e eu entendo que daqui a algum tempo eu vou ter que me movimentar se tudo der certo. Mas se tudo der certo, você já tem capital de giro. E aí você não precisa do financiamento, você já vai estar fazendo as coisas com muito mais segurança, sabendo onde você está pisando. Então eu volto para aquela máxima, o feito é melhor que o perfeito. E amanhã você vai se arrepender de não ter começado hoje. De acabar essa live aqui, já escreve o que você vai fazer. No caminho. Exatamente. Vika, eu tenho uma aluna que na semana do Panetone fatura no fogãozinho da casa dela R$ 5.000 por semana, muito antes do Natal. Então, assim, não teve nenhum grande aprendizado. Teve, ó, o que ela fez? Ela fez assim, ela arregaçou as mangas e começou e fez. Foi. É querer. Vai que vai dar certo. Querer fazer, porque tudo na vida, gente. E assim, a gente como empreendedor, e eu tenho certeza que tu vai te identificar com isso também, Marcelo. Não pensa que a gente também não desanima. Tem momentos em que a gente desanima também, em que de repente as coisas não estão fluindo da forma como a gente esperava, e aí a gente tem dificuldades em alguns pontos. Mas, gente, eu poderia ter desistido na pandemia, né? Nossa, tu te vê com 40... Todo empresário pensou nisso, né? Tendo que ser responsável por 40 famílias, né? E, ao mesmo tempo, tu tira uma força sobrenatural de dentro de ti para não deixar com que aquilo tudo caia, né? Então, como a Cris falou de novo aqui, fazer acontecer, gente. É tirar essa energia de dentro da onde a gente, às vezes, precisa buscar essa energia dentro da gente, mas com certeza, na hora que as coisas começam a andar, na hora que a gente começa a vender o nosso produto, na hora que as pessoas começam a divulgar umas para as outras, gente, é só sucesso e daí tá tudo certo. E na hora que alguma coisa não aconteceu tão bem como pensa, cansei, nossa, essa semana foi cansativa demais, tal, não sei o quê. Descansa, segue o baile, né? Porque é assim que a gente tem que fazer. A gente precisa descansar, a gente precisa realinhar, ajustar as velas do nosso barco, né? Apertar ali os parafusinhos, lapidar esse diamante, e aí a gente vai sempre melhorando, sempre melhorando. E esse sempre melhorando faz com que a gente chegue na nossa perfeição, né? Eu, como uma virginiana, não vou chegar na perfeição nunca, Marcelo. Mas você está próximo, tá no 5S já tá lá, já vai chegar no Six Sigma já rapidinho. É isso aí. Eu queria, a gente já estourou o tempo, papo bom, é uma desgraça, porque não dá vontade de não terminar essa live, mas eu sei que a Vika está cheia de coisa para fazer e eu não vou estender isso muito não, mas eu queria só propor um último raciocínio para você. Outro dia eu estava estudando uma matéria de recrutamento e seleção. E uma das técnicas, olha a viagem que eu vou fazer para te trazer para o dia de hoje. Uma das técnicas mais
aplicadas na área de recrutamento e seleção mundialmente é o recrutamento baseado em indicação. E eu escuto muita gente falando isso, eu não começo a vender porque eu não sou vendedor. Eu não sei criar um perfil no Instagram, eu não sei se eu crio no meu nome, no nome da empresa. E as empresas já estão mais na frente, elas estão valorizando a indicação. Por quê? Porque eu trabalho com a Vica. E se eu estou num processo de seleção, eu preciso trazer alguém e eu vou indicar a Vica para a minha empresa. Se eu vou indicar a Vica, é o meu nome que está indo junto. Então, eu sinto uma responsabilidade por indicar a Vica para uma determinada vaga. Por isso que a indicação é tão valiosa. E quando você começa a fazer pequenininho, a indicação de um para o outro, olha, eu comprei o chocolate da Maria, foi incrível. Esse negócio cresce de uma forma que em um mês foge do teu controle. Você já está desesperado, como é que você vai dar? E você não fez um anúncio. Você nem sequer postou a foto da sua trufa lá na internet ainda. Então, assim, isso é crença limitante. Você se apega na questão do marketing e, na verdade, você está se boicotando, porque não é isso que vai fazer o negócio. É claro que o marketing é super importante, mas não é isso que vai ser condição decisiva para você dar certo no começo. Com certeza. Não, gente, assim, o boca a boca é algo espetacular. Nossa, quando eu fazia, assim, quando eu comecei em casa, o boca a boca era surreal, porque tem gente que eu nem conhecia e ligava no meu telefone para comprar as minhas trufas. Mas por quê? Porque alguém tinha comprado. Muitas vezes as pessoas ganhavam os produtos. E aí, então, quando via, nossa, eu ganhei, eu gostei, e agora eu quero comprar. E aí eu quero comprar para presentear. E daí assim vai, é uma bola de neve. E é maravilhoso porque, gente, as pessoas têm uma necessidade fora do comum. As pessoas que precisam daquilo que a gente entrega, né? Que é a alimentação especial. Elas têm uma necessidade fora do comum de consumir coisas gostosas, de achar aquilo que é confiável. E isso também é muito importante. Então, vocês explicarem, eu sempre digo, gente, vocês têm que saber explorar um cardápio, explicar o que que é. Ah, puxa, esse pão aqui, ele tem a fibra tal, essa fibra é boa para isso, ele é feito com fermentação natural, a fermentação natural, ela é melhor para a saúde. E aí explicar isso, fazer esse momento da alimentação um momento mais lúdico, do que simplesmente algo que vai encher a barriga, né? Então, é qualidade nutricional rumo aos 150. E eu adorei essa, Marcelo, vou adotar, porque a gente precisa de muita gente nessa movimentação. A gente precisa de milhares de pessoas da cozinha das suas casas fazendo produtos saudáveis, já que dentro do mercado é uma competitividade de preço gigantesca e que muitas vezes os produtos de qualidade não conseguem chegar numa gôndola de supermercado. Por quê? Porque o mercado não quer pagar por eles. Mas as pessoas que sabem, conhecem o que é um produto de qualidade, elas realmente querem consumir aquilo. Elas querem pagar o preço da sua saúde, porque elas não querem gastar com o remédio. Vica, olha, muito obrigado. Não sei se você quer falar alguma coisa, dar um recado final aí. Quero agradecer, né? Porque o Marcelo me agradeceu no início, eu acabei, né? Fui no assunto, não agradeci. Marcelo, obrigada. Conta comigo sempre. Acho que é um grande poder que a gente tem de estar junto, de poder incentivar essa mulherada toda a empreender, a fazer acontecer, a fazer com que as suas vidas mudem através do empreendedorismo, né? Então, tudo aquilo que a gente puder entregar, a gente está aí, está junto, para poder entregar. E meninas, quiserem me acompanhar mais de perto, eu tenho o meu Instagram pessoal, que é o @vicadias. Bota aí, mama, para elas. Já estou escrevendo aqui. Tem o @vicadias e também o Empreenda Saudável, que é onde eu movimento também um pouco da minha história lá do empreendedorismo e do meu incentivo, então, para vocês empreenderem também de casa.
Então, Chocolife é os produtos, tudo vocês estão vendo aí no Instagram, tem algumas pessoas aí que já começaram a seguir o Chocolife. E, gente, um grande prazer. Qualquer coisa, manda um direct lá nesses dois Instagrams que eu passei aqui para vocês, no Vica Dias, no Empreenda Saudável, eu mesma que respondo lá. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser bater um papinho, conhecer um pouquinho mais de mim, manda um direct lá, que eu tamo junto. Vica, muito, muito obrigado, muito obrigado. Contando os dias para a gente se encontrar, para dar um abração na mama e botar esse papo todo em dia. Olha, muito obrigado. Assim, essa conversa, eu acho que ela foi muito além do empreendedorismo e do empoderamento, com tantas palavras, com tantos depoimentos inspiracionais que você, de forma muito carinhosa, compartilhou com a gente e fez com que essa live fosse maior do que ela estava prevista. Então, ó, beijão para você, beijo para a Luana, beijo para a Mama, são todas umas queridas. Ó, e tamo junto, gente. Valeu, Beijão. pessoal. Beijo.